Segundo vídeo aqui, refutando as mentiras adventistas, né? O sábado ou a lei foi abolido, de acordo com Colossenses 2,16? Claro, de acordo com Colossenses 2,16, 17, 18, em Efésios 2,15, Romanos 10,4, Mateus 11,13, ou Lucas 16,16, e por aí vai, cara. Isaías 1, versículo 13, em Gálatas 2, Gálatas 3, 19, 20. Mentiu é para tirar da lei. Então esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto para Paulo não estar abolindo o sábado é que o próprio Paulo guardava o sábado, mesmo em lugares em que não havia sinagoga. Aí nós já refutamos essa ideia, Paulo guardava o sábado porque era judeu. Não. Ele guardava o sábado porque é um mandamento bíblico. E em Atos 16:13 vemos Paulo observando o sábado, num território que não tinha sinagoga. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Então, no sábado, ali não tinha sinagoga, eles foram em meio à natureza, encontraram um lugar ali bom para a oração, para a comunhão com Deus no sábado, e ele guarda o sábado aqui. Então, veja essas razões. Aonde, pastor? Atos Apóstolos 16, 13. Aonde Paulo está guardando o sábado. 16, 13, né? Quando vier, não, João, Atos 16, então João 16, 13. 16, 13. No sábado, saímos fora da porta para junto do rio, onde pensávamos haver lugar de oração. Aí nós assentamos a falar-nos a mulheres que se havia reunida. Olha só. Uma mulher chamada Lídia, da cidade dos Tiratenos, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor abriu-lhe o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Ó. Paulo pregando ali no sábado para aquela mulher se converter. Paulo não está guardando o sábado. Paulo está pregando no sábado para aquela mulher e foi batizado por Paulo. Foi batizado juntamente com as suas famílias e fez este pedido: se julgais que tem de fé no Senhor, entrai em minha casa. Ficou comigo e obrigou-nos a isso. Ó. O 12. Ó. E dali a Filipo, que é a cidade principal daqueles distrito da Macedônia, uma colônia romana. Nessa cidade, nos desviemos por ali alguns dias. No sábado, saímos fora da porta para junto do rio, onde pensávamos haver lugar de oração. Ó, pensavam. Aí nos assentamos a falarmos a mulheres que se havia reunido. Ó. Paulo está pregando. Cara, não tem momento nenhum que Paulo está guardando o sábado, guardando a lei. Paulo está pregando ali, o pastor. Eles usam o texto e distorcem o texto. Porque se Paulo tivesse guardando o sábado, ele está viando, caísse da graça. Em Gálatas 5,4, que ele quis sair o regime da lei, que guarda o sábado, etc. Caísse da graça. Mas vamos lá, né? E ele guarda o sábado aqui. Então, veja, essas razões nos impossibilitam de crer que Paulo... Uma é uma fácil. Se ele estivesse guardando o sábado, ele não estaria pregando. Dia do descanso. Que interessante. Abolisse o sábado. Né? Primeiro, a Bíblia de Paulo mandava guardar o sábado. Segundo, Jesus não autorizou Paulo e a ninguém a mudar o sábado. Terceiro, o próprio Paulo guardava o sábado mesmo em territórios não judeus. E quarto, Paulo em Colossenses não está sendo contra o mandamento do sábado, mas contra uma observância distorcida do sábado.
Isso que devemos considerar. Então vamos ver aqui Colossenses 2, 14 a 16. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então aqui diz que quando Cristo cancela um escrito de dívida, ele expõe publicamente os demônios, mostrando que eles, o diabo, são mentirosos. Esse escrito de dívida não pode ser a lei como princípio, porque de que maneira Cristo causaria vergonha e exporia ao desprezo os demônios abolindo a lei? Aqui ele já está fazendo a mão. Cristo foi pregado na cruz por quê? Porque os judeus perseguiam Cristo? Por que os judeus martirizou Cristo? Por que Jesus está sendo crucificado? Por que os judeus queriam apedrejar Cristo? Porque violava a lei, o sábado. Ele está tentando misturar um texto ali que eu não sei, cara, onde ele quer chegar. Para tentar invalidar o sábado. Cristo eliminou. Cristo cancelou o documento que nos era acusado, que é pecado de Adão e Eva, não da lei. Ele está misturando esse conjunto para fazer a sua manobra, as suas distorções. E o texto, eu conheço o texto. João. Aqui, ó. João. Que manobra, cara. Por isso que eu tenho muitos vídeos desse cara refutando, porque eles distorcem a escritura. Aqui, ó, João 11, 27, ó, até o 33, ó. Agora a minha alma está perturbada, mas que direi? Pai, salva-me desta hora, mas exatamente para isso que vim esta hora. Pois, Pai, glorifica teu nome. Nisso veio do céu uma voz, já glorifiquei, né? E tornarei a glorificá-lo. Ora, a multidão que ali estava ao ouvir isso dizia ter ouvido um trovão. Outro replicava, um anjo falou-lhe. Jesus disse, essa voz não veio por mim, mas sim por vossa causa. Agora é o juízo deste mundo. Agora será lançado fora o precipício deste mundo. E quando eu for levantado da terra, trairei todos os homens a mim, dizendo por isso, significando de que morte havia de morrer. Quer dizer o quê? Aqui na cruz, Efésios 2,4, ele aperfeiçoou para você gozar da graça, eliminando a lei, os preceitos, as petições dada por Moisés, por intermédio de anjo. Em Filipenses, que é o texto que ele usou, deixa eu ver se é isso mesmo. Filipenses. Qual é Colossenses? Deixa eu ver. Aqui, ó. Colossenses 2,14, ó. Cancelando o documento escrito, ó, contra nós, cujas prescrições nos condenava. Olha, aboliu definitivamente ao encravá-lo na cruz, expoliu os principados e as potestades, e pôs ao ridículo, triunfando deles pela cruz. Qual? Efésio. Preceito, né? Tá ali falando, ó. 2:15. Aboliu na própria carne a lei, os preceitos, as predições. Deste modo, ele queria fazer em si mesmo dos dois povos uma única humanidade nova. Estabelecimento da paz. Olha só que interessante. Então, adventistas, vocês vão manobrar, vocês vão fazer várias mil manobras
mas não tem como mudar a Santa Escritura, a Santa Palavra. Que interessante. Quem guarda o sábado, decaíste da graça. Certo? Ao desprezo, os demônios abolindo a lei. Simplesmente Cristo é a O quê? Os demônios abolindo a lei? demonstrar que Deus é um ser mutável e que a lei de Deus não é tão justa. E aí Satanás teria argumentos, não é? Esse escrito de dívida não é a lei, é a condenação da lei. O documento que nos condenava. Que documento? Adão e Eva fez o quê? É isso que esse texto está falando. Não está falando dos 10 mandamentos, não está falando dos preceitos, das predições, não está falando da guarda do sábado. Está falando que Cristo ele triunfou sobre os demônios, colocando aos ridículos ao encravá-lo na cruz. Cancelando os documentos que nos condenavam. Quem? Pecado de Adão e Eva. Para você gozar da graça, não da lei, porque a lei condena, a lei matava, a lei apedrejava. Que interessante. Simples isso. É a condenação da lei. O que nós devíamos para Deus? O que diz Romanos 6, 23? O salário do pecado é a morte. Então a lei, ela exige a morte do pecador. E o escrito de dívida que Cristo removeu na cruz foi o débito que nós tínhamos para com a lei de Deus. E agora nós não precisamos mais sofrer a morte eterna. E isso trouxe vergonha aos demônios. E nem guardar mais a lei, pastor. Cara, não quero nem ver esse vídeo mais, porque é um insulto contra a minha inteligência e com o estudo da Escritura. Só você quer entender sobre as leis, quer entender sobre a guarda do sábado, quer entender a Torá, lê os 5 Pentateucos. Quer entender que Paulo falou que ele falou que o apóstolo Paulo guardava o sábado. O que os apóstolos estão fazendo ali no domingo? As apóstolos 20, versículo 7, no Romanos 16, 2. Olha só que interessante. 1 Coríntios 16, 2, ó. Aqui, ó. No primeiro dia da semana, cada um de nós ponha de parte o que estiver podido, poupar, para que não espere a minha chegada, para fazer a coleta. Aqui, ó. Quando a coleta e benefícios dos santos, seguinte também, eu vos diretrizes que eu tracei à igreja de Gálatas. Ó. Eu tracei, Paulo. Olha só. Agora, para encerrar o vídeo, que eu não quero mais ouvir essa mentira, porque ofende a minha inteligência, o meu estudo bíblico, a minha pregação. Aqui, ó. Gálatas 3, 19. Ó. Então, o que é a lei? É um cumprimento ajuntado em vista das transições, até que viesse a descendência, quem for feito a promessa, foi promulgada por anjo, passando por um intermédio. A lei, ó. Ministério de anjo. Promulgada por anjo, passando por intermédio. Moisés. Ó o 20, ó. Mas há um intermediário. Mas não há intermediário, tratando-se de um só pessoa. Deus é um só. Cristo, ele é quem? Deus. Você vai seguir 10 mandamentos que veio, preceito, guarda do sábado, que vem por ministério de anjo, passando por intermédio de Moisés, ou vai ouvir a pregação da igreja que Cristo fundou e deixou a graça, gozar da graça, como vai dizer aqui de Gálatas 5:4, ó. 5:2, ó. Eis que Paulo vos declaro, se vos circuncidades, de nada vos servirá. Cristo. E atesto novamente a todos os homens que circuncidarem
ele está obrigado a observar toda a lei, ó. Os caras só querem guardar o sábado, mas esquece da circuncisão, esquece do sacrifício de animal, esquece os preceitos, as prescrições. Procurar justificar pela lei, dedicar-se da graça, ó, já que é separado de Cristo. Olha só, se você seguir a lei, o sábado, você separou de Cristo. Cristo, ele se fez naquela cruz ali, ó, para você não seguir mais isso aí. Não ter mais esse ritual. Levítico ali todinho foi eliminado, cara. A consagração sacerdotal, a purificação de animal, o incenso, etc. Para Cristo, o novo sacerdote, deixou seus apóstolos para seguir o que ele vai ensinar e fundar. Não é com sacrifício de animal. Ele é o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o próprio sacrifício. Não um sacrifício de animal mais no Velho Testamento. Eis que eu deixo um novo mandamento. Apocalipse 21, 5. Ou João 13, 34. Ou Mateus 22. Ou 2 Pedro 3, 2. Por aí vai, cara. Quer seguir sábado? Quer guardar o sábado? Quer guardar os 10 mandamentos do Velho Testamento? Aqui, ó. Já está separado de Cristo. Vós que procurais justificação pela lei. Decai-se da graça. Em Tiago, você pode seguir, sim. Mas tem que seguir tudo. Não a graça. Por isso que aquele curso de Jerusalém foi por causa disso. Para definir isso já. Os judeus convertidos, guardião da lei, queria se circuncidar, queria se guardar o sábado. Pedro falou, não, cara, tá correto. Nem os nossos pais suportaram esse jugo. Você quer colocar esse jugo a nós agora? Nós gostamos da graça. Aqui, ó. Tiago, para finalizar, é uma resposta a esse adventista, Tiago 2,10, ó. Pois quem guardar os preceitos da lei, mas faltar em um só ponto, se tornará culpado de toda ela. Interessante. Quer gozar da graça ou quer seguir a lei? Eu sou mais a graça. Em Cristo. A lei vem por ministério de anjo. Passando por intermédio de Moisés, como vai dizer aqui João. Oi, nego, já vou. Tá, já vou. Ó, João 1, 17. Pois a lei foi dada por Moisés, ó. Passando por quem? Por intermédio de anjo. Certo? Há dois intermediários, o anjo e Moisés, né? A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ó. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, adventista. Interessante. Salve Maria, sou o missionário Céu Roberto. Esse é o segundo vídeo. Parei por quê? Porque não mostra nada na Bíblia. E quando mostra, é versículo distorcido, cara. Quer entender sobre a lei? Quer entender? Lê Coríntios, lê aos Gálatas. Atos Apóstolos 15, do 1 até o 14. Você vai entender. Salve Maria, sou o missionário Céu Roberto.